Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, irei mostrar alguns dos personagens de alguns filmes de terror, mas sem suas terríveis máscaras. Todo mundo tem curiosidade de saber quem são as pessoas que as interpretam, e hoje é dia de revelar quem são na maioria dos filmes. De início podemos começar mostrando e até mesmo falando de um dos personagens mais conhecidos do cinema. Esse aí que vocês estão vendo é Fred Krueger, que é um dos maiores vilões da história do terror, e é um personagem fictício da série de filmes de terror A Nightmare on Elm Street, no Brasil A Hora do Pesadelo. E além de ser um dos maiores vilões, é conhecido por ser um assassino de crianças da fictícia Springwood, Ohio, que após ser queimado por pais vingativos, passa a atacar adolescentes em seus sonhos, matando-as no mundo real. E quem é o corajoso que o interpreta? Bem, ele se chama Robert Englund, e foi o intérprete original de Fred, participando de 8 filmes mais um crossover com Jason Voorhees, mas em um remake do filme original lançado em 2010, Fred é interpretado por outra pessoa, conhecido por Jack Earl Haley. Esse outro personagem, monstro como quem nos chamar, mais conhecido como Pyramid Head, ou logo chamado de Cabeça de Pirâmide para os espertos menos íntimos, lógico, muito comum na série de jogos do Silent Hill, e principalmente no filme do próprio Silent Hill Revelations. Pyramid Head é um monstro violento e um dos mais conhecidos de Silent Hill. Ele é retratado como um torturador geralmente. É atraído por aqueles que sentem uma quantidade extrema de culpa ou têm um desejo enorme de punição. Seus atos de violência não são apenas contra os humanos, mas com todas as criaturas de Silent Hill também. Mas e quem o interpreta? Ele se chama Roberto Campanella, e não só era o homem por baixo daquela fantasia de pirâmide ensanguentada, mas também coreografava os movimentos das enfermeiras, das crianças diferentonas e dos monstros restantes. Como dançarino profissional e coreógrafo, Campanella ajudou a adquirir certos movimentos e cuidados com cada atuação. Inclusive, além do Pyramid Head, ele fez outro personagem dentro do filme, conhecido como Colin, o Zelador. Esse daí? Bem, ele pode fazer com que você não lembre tão facilmente dele dessa maneira, mas podemos dar uma dica. Ele usa uma máscara de rock e faz parte do filme Sexta-feira 13, que é uma longa série de filmes de terror dos Estados Unidos, criada pelo diretor Sam Cunningham. A série já conta com 12 filmes, tendo seu primeiro filme em 1980. Todos os outros, exceto o primeiro e o quinto, estrelam Jason Voorhees como um assassino em série, e o personagem acabou por se tornar um ícone dos filmes de horror junto de Fred Krueger, ambos considerados os maiores assassinos do terror. E aposto que você se lembra muito de Jason com aquela famosa máscara de rock. Jason se afogou em um acampamento chamado Crystal Lake. O acontecimento foi quando ele era criança, quando tinha uma doença também, e todas as crianças caçoavam dele. E as crianças maldosas foram as maiores causadoras da morte de Jason Voorhees. Com muita raiva, Pamela Voorhees quis se vingar, assassinando os monitores de Crystal Lake. Um fato terrível acontece com sua mãe em sequência, e Jason acaba retornando à vida, matando todos que retornam a Crystal Lake. Mas, e quem o interpreta? Ou quantos interpretaram? Jason geralmente era interpretado por dublês diferentes ou atores desconhecidos. Por não possuir falas, então não foi apenas um ator a interpretar. Foram em média 10 atores desde 1980. Então, podemos relembrar do primeiro intérprete do personagem, e ele se chama Harry Lehman, que ficou conhecido exatamente por isso, pois após esse trabalho acabou tomando outros rumos de trabalho e vida, como por exemplo uma carreira na música. Outro intérprete que fez mais o papel de Jason nas telinhas foi Kane Hodder, na qual gravou do 7º ao 10º título como Jason X, mesmo que quase seja imperceptível as mudanças aos olhos e atento do público. Mas talvez você deva ou até se lembre do último filme do Jason, como ele era, estrutura, deu pra notar uma diferença drástica assim. Bem, quem o interpretou foi Derek Mears, pouco conhecido por papéis expressivos, mas conhecido pelo menos por fazer um personagem principal na sua vida, justamente Jason Voorhees. E esse personagem aqui, mais conhecido como Michael Myers e também conhecido pela série de filmes de Halloween, apareceu pela primeira vez em 1958 no filme Halloween mesmo, realizado por Tom Carter, retratado por uma criança de 6 anos que assassina mais velha na noite de Halloween. Depois foi transformado em psiquiatra por 15 anos, escapando da sua casa para matar mais adolescentes sem toque e sem piedade, e após ter muitas noções de mas quem o interpretou? Esse também foi mais de um que interpretou. Assim como em vários outros exemplos, esse também acabou tendo mais de um. Inclusive o intérprete de Michael, principalmente no ano de 78, foi Nicholas Charles Castle, responsável pela maioria das cenas e por desenvolver uma linguagem corporal e a famosa respiração ofegante das cenas presentes no filme. E além dele, após a substituição dele para algumas cenas, seu posto foi assumido por Tony Moran e Tommy Lee Wallace. Mas, além desses, o intérprete que mais fez o papel de Michael foi Tyler Mane, o único ator que já o interpretou em filmes consecutivos, e um dos únicos atores que já o retrataram mais uma vez até os recentes filmes.
E para encerrar nossa primeira parte mostrando os bastidores dos personagens de terror, não podíamos deixar de mostrar quem fazia o Ghostface, personagem mais facilmente reconhecido quando está participando dos filmes do Pânico. Ghostface é o assassino em série da quadrilogia Pânico, que surgiu em 1996, dirigido por Wes Craven, que após inúmeros sucessos, como inclusive A Hora do Pesadelo, e após dúvidas e incertezas se emplacaria o filme se tornou uma das franquias de terror mais populares e bem-sucedidas de todos os tempos. E quem ganhou também um certo reconhecimento foi o vilão chamado de Ghostface. Ele é conhecido por usar uma roupa de morte preta com uma máscara de borracha de fantasma baseada na obra de O Grito, de Edvard Munch. E sua tática de execução é primeiramente ligar para a vítima fazendo perguntas sobre filmes de terror, e se errar a pergunta, ele ataca e mata a pessoa esfaqueando por completo com sua faca totalmente afiada. Mas, e quem o interpretou? Bom, dependeu de duas pessoas importantes. Primeiro, o intérprete de personagem, conhecido por Danny Farrell. Muito conhecido em alguns papéis, como em Titanic, Piratas do Caribe, e sempre era o intérprete das sequências do Pânico que saía. E tinha outra pessoa que foi muito importante para o complemento total da figura, chamado por Roger Jackson, que fazia a principal voz e que fez aliás em todos os que saíram. E mesmo que durante algumas cenas mostrasse que ele usava um aparelho para disfarçar a voz, na verdade não tinha nenhum aparelho, e sim a própria voz do ator, e que combinou muito bem por sinal. Mesmo que nós tenhamos visto na maioria com a dublagem local, fizeram um grande trabalho. Mas Roger Jackson acabou deixando a carreira de dublagem em filmes para investir na The Games, e hoje podendo ser ouvido em títulos como The Walking Dead, The Darkness e muitos outros títulos. E por hoje é só, pessoal, espero que tenham gostado. Sugestões, críticas, comentários, deixe aqui embaixo. Nos vemos numa próxima e até mais.